Antes da gente entender, né, o elétron em si, a gente precisa entender o que registra, o que é, né, fazer um registro de uma diferença de tensão. Então, em geral, sempre a gente tem dois eletrodos de referência, um positivo e um negativo. Então, aqui, por exemplo, ó, estamos com o eletrodo negativo e o eletrodo positivo. Lembrando que o nome desses eletrodos é invertido, né? Aqui é o cátodo, ele é negativo, então ele atrai cátions. E aqui é o ânodo, ele é positivo, ele atrai ânions. Enfim, mas nós temos sempre como referência um eletrodo negativo, um eletrodo positivo. No eletrocardiograma, essa diferença é da ordem de 10 milivolts entre o positivo e o negativo, de tal forma que se a gente encostar nos eletrodos, a gente sequer sente, porque o nosso sensorial, para capturar, precisa ter uma intensidade mínima. Então, por exemplo, a tomada é 110 volts. Se eu colocar o meu dedo, encostar nos dois polos, eu vou sentir, né, uma corrente elétrica, aliás, muito desagradável tomar um choque, porque são 110 volts. Eu estou falando que a diferença de potencial entre o eletrodo negativo e o eletrodo positivo do aparelho, o eletrocardiograma, ele é em torno de 10 milivolts, milésimos de volts. Eu encosto, eu não sinto nada, porque o meu sensorial não consegue detectar milésimos de volts. Então, vamos olhar aqui. Por que ele está marcando zero aqui, diferença de potencial? Porque se mantivesse 10 milivolts, né, não alteraria nada, não haveria nenhuma diferença de potencial colocada entre os eletrodos, a não ser aquela que o próprio aparelho está considerando como referencial. E o que foi feito aqui? Ó, foi colocada uma distribuição homogênea de cargas positivas. Então, aumentou a carga positiva perto do cátodo, mas aumentou igual perto do ânodo, de tal forma que a diferença continua a mesma. Se a diferença continua a mesma, ele está registrando, foi alterado em zero a diferença de potencial aqui. Agora, por exemplo, nessa distribuição de cargas inferior aqui, nós vemos cargas positivas, tornando o eletrodo positivo mais positivo, e cargas negativas, tornando o eletrodo negativo mais negativo. Então, neste caso, aumentou a diferença entre positivo e negativo. Então, ele registra um aumento aqui, algo positivo, ok? Então, está positivo porque aumentou a diferença entre positivo e negativo. Se tivesse diminuído, iria aqui para o negativo. Então, é assim que se registra a diferença de potencial entre dois polos, ok? Então, nós vemos aqui, ó, o traçado básico de um eletrocardiograma, cuja primeira onda, né, ao longo do ciclo é onda P de pacemark, que foi gerado pelo marca-passo cardíaco. Então, a onda P está associada à despolarização atrial. O complexo QRS está associado à despolarização ventricular. A onda T, à repolarização ventricular. E a onda U está associada à despolarização dos músculos papilares. Isso é visível principalmente em atletas, em pessoas que têm uma hipertrofia fisiológica, que a gente fala, né? Que é um coração que é bastante treinado, bastante exercício. Então, a onda U nem sempre é visível em coração de pessoas sedentárias ou que têm baixa atividade elétrica cardíaca, ok? Então, eu falei, onda P, despolarização atrial. Então, olha aqui que bacana, né? Aqui em corzinhas está o que está acontecendo num coração ao longo do ciclo. Então, aqui em amarelo é o potencial do nó sinoatrial, que não registra nenhuma deflexão. Mas quando os átrios despolarizam, que a gente vê aqui a despolarização atrial, aí a gente vê onda P. E primeiro despolariza os átrios, e depois essa despolarização chega ao nó atrioventricular, e o nó atrioventricular está gerando esse finalzinho aqui da onda P, ok? Aí, quando o potencial está caminhando pelo feixe de His, ramo direito, ramo esquerdo, a gente vê a volta aqui na linha de base. Agora, quando o ventrículo despolariza, e o ventrículo tem uma grande quantidade de células, então a despolarização do ventrículo
ela em geral é sincronizada e bastante intensa, aí gera o complexo QRS. E aí o QRS volta à linha de base e a repolarização ventricular, que aqui nós estamos na repolarização ventricular, gera essa deflexão para cima, essa onda T, e ainda, e ainda se houver despolarização dos músculos papilares, que são os músculos que acabam puxando as cordas tendíneas, tensionando as cordas tendíneas, aí nós vemos essa onda U, ok? Não é possível ver aqui a repolarização atrial. Por quê? Porque a repolarização atrial ocorre em uma única etapa, é uma onda bem pequenininha que seria gerada e que é encoberta pelo QRS porque ela é ao mesmo tempo do QRS. Então, a gente acaba não conseguindo observar a repolarização atrial no registro do eletrocardiograma, ok? Então, aqui, ó, nós temos onda P, despolarização atrial, complexo QRS, despolarização ventricular, volta à linha de base, onda T, repolarização ventricular, e onda U, quando ela existe, é devido à despolarização dos músculos papilares, ok? Esse esqueminha tá aqui para mostrar para a gente o seguinte, ó, nós temos a onda, nós temos o que a gente chama de segmento. Segmento não inclui a onda, mas intervalo inclui, ok? Então, por exemplo, o segmento PR é o tempo entre a onda P, que é a despolarização atrial, e o início do complexo QRS, que é a despolarização ventricular. Então, o segmento PR é o tempo que demora para passar o impulso do átrio e chegar no ventrículo e ele despolarizar, né? Por exemplo, o segmento ST é o tempo que demora entre despolarizar o ventrículo e repolarizar o ventrículo, né? Então, por exemplo, se a gente perguntar qual o tempo de contração do ventrículo? O tempo que o ventrículo demora para contrair deve ser entre a despolarização ventricular, começando aqui, até terminar a repolarização ventricular. Então, a gente vai ver que no traçado de eletrocardiograma, no eixo X, a gente marca o tempo. Então, é possível a gente avaliar o tempo, por exemplo, de despolarização, o tempo de contração, baseado no quanto demora para despolarizar e repolarizar, ok? Então, vamos ao próximo slide. Ups, foram dois. Vamos voltar. Então, aqui tem valores de normalidade, obviamente vocês não precisam decorar. Quem for trabalhar em UTI ou mesmo na cardio vai acabar decorando com o tempo. Mas a onda P tem uma duração normal de 0,08 a 0,12 segundos. O intervalo PR 0,12 a 0,20. O segmento PR 0,08 a 0,10. O complexo QRS 0,08 a 0,12 segundos. O intervalo QT 0,35 a 0,40 segundos. O segmento ST 0,10 a 0,15 segundos e a onda T 0,10 a 0,15 segundos. Então, esses são os parâmetros de normalidade, ok? E aí, como eu expliquei para vocês, a onda P está ligada à despolarização atrial, complexo QRS, despolarização ventricular, e a onda T, repolarização ventricular. Agora nós vamos começar a falar para vocês de vetores, porque o eletrocardiograma requer a gente entender, a gente representar e fazer análise de vetores. Então, é assim, ó, se nós temos uma onda, né, indo do polo negativo para o polo positivo, nós sempre vamos ter uma deflexão positiva. Agora, se a gente estiver medindo, né, o polo negativo está aqui, o polo positivo está aqui, mas a onda está caminhando ao contrário, ela será uma deflexão negativa. Isso é bastante importante. Então, por exemplo, se aqui estão representados os ventrículos, né, as células do ventrículo, a despolarização média deve ir em direção ao ventrículo esquerdo, porque o maior número de células está aqui no ventrículo esquerdo, que é o maior deles. Tem mais células despolarizando. Então, o vetor resultante, né, da despolarização de todas as células ventriculares deve tender mais para o ventrículo esquerdo.
Então, se nós estivermos registrando algo na direção, né, do ventrículo esquerdo, a gente vai ver uma deflexão positiva. Se a gente estiver registrando em direção contrária, a gente vê essas mesmas ondas, só que numa deflexão negativa. Então, entendendo um pouco mais sobre isso, né? Se eu tiver um vetor e eu estou registrando ele numa direção paralela, a projeção terá exatamente a mesma intensidade e, se for na mesma direção, eu verei a onda positiva também. Se eu tenho um vetor e eu estou registrando ele praticamente perpendicular, só estou vendo um pontinho desse vetor, então praticamente eu não vou enxergar a onda. Isso quer dizer que se eu tiver uma onda que praticamente eu não enxergo, é porque o meu registro está sendo exatamente perpendicular a ela, né? Por exemplo, se eu tenho um vetor inclinado e eu estou registrando nesse eixo, a projeção dele é menor, então eu vou ver ele numa intensidade menor, mas ainda vou vê-lo positivo. Agora, se eu tenho um vetor de sentido oposto ao que eu estou registrando, eu vejo ele negativo também com uma intensidade menor. Se eu tiver paralelo, né, se eu fizer esse vetor cair e tiver paralelo, aí eu vou ver ele numa maior intensidade. Então, dependendo da intensidade da direção, posso ver ele positivo, negativo, mais intenso ou menos intenso para um mesmo sinal. Ou até se esse sinal estiver perpendicular, eu vejo ele somente um ponto, né? Então, a análise vetorial é bastante importante. Então, vamos fazer aqui uma brincadeirinha. Imagina aqui o ponto A, aqui o ponto B, ok? Então, estou medindo entre A e B. E o coração está posicionado aqui, né? Se A está com vetor negativo, está com o eletrodo negativo e B positivo, e vai despolarizar para cá, então está na mesma direção do meu vetor, eu vejo uma deflexão para cima. Se eu inverter os polos e pôr o polo negativo aqui em B e o positivo em A, eu vou estar registrando o contrário. Então, eu vou ver a mesma intensidade, mas só que eu vou ver uma deflexão negativa, porque o sinal está se afastando do eletrodo positivo e não se aproximando. Agora, vamos brincar aqui, ó, C e D. Olha aqui, se C for positivo e D for negativo, quando a onda do coração começar, ó, a princípio está se afastando, desculpa, está se aproximando do positivo, que é C. Então, ó, vindo para cá, né? Vindo para cá, está se aproximando. Vamos voltar, desculpa. Está se aproximando do positivo, que é C, só que depois começa a se afastar. Então, por isso que a gente vê positivo e depois negativo. Agora aqui, ó, de C negativo para D, então, olha, quando está se aproximando aqui, ó, primeiro está se afastando de C e depois começa a se aproximar, então é o contrário que a gente vê o sinal. Então, o mesmo sinal pode fazer diferentes registros, depende se está se afastando ou se aproximando do polo positivo, ok? Isso é importante para a gente entender as derivações do eletrocardiograma. Derivações são posições de colocação do eletrodo para avaliar diferentes vetores, avaliar em diferentes direções e sentidos como está a atividade elétrica cardíaca. Então, num eletrocardiograma normal, nós fazemos 12 derivações, tá? Colocamos os eletrodos e registramos em 12 sentidos e direções diferentes, e é isso que a gente vai começar a explicar para vocês. E por que fazer isso? Porque se a gente estiver mais próximo, né, do que é o eixo paralelo ao coração, eu vou ver um sinal maior. Se eu estiver mais perpendicular, eu vejo um sinal menor. E com isso, olhando em 12 vetores diferentes, 12 posições diferentes, eu tenho a chance de pegar alterações que às vezes são registradas com pequena intensidade numa direção, mas com grande intensidade em outros. Por isso que se faz as 12 derivações.